Falaremos sobre o tratamento do comprometimento da relação social em pacientes com transtorno do espectro do autismo. Há um grande número de estudos de alta qualidade, duplos cegos e controlados por placebo, que buscam um tratamento à base de medicamentos para o funcionamento social em pacientes com transtorno do espectro do autismo. Infelizmente, ainda não há tratamentos medicamentosos baseados em evidências para a deficiência social no autismo até o momento dessa gravação. Um grande número de medicamentos, para os quais havia alguma esperança, como a ocitocina, por exemplo, ou a amantadina, foram submetidos a recentes estudos duplos cegos, controlados por placebo, que infelizmente não mostraram melhora. Outros estudos sobre esses agentes podem verificar se determinadas pessoas com autismo respondem melhor do que outras, mas, infelizmente, no momento não há boas evidências que recomendem seu uso em pacientes com autismo. Os agentes com pesquisas iniciais promissoras que ainda estão sendo investigados incluem vasopressina, ácido fólico ou leucovorina, sulforafano, bumetanida, D-cicloserina. Todos esses medicamentos têm estudos iniciais que sugerem algum efeito promissor, mas esses ensaios ainda não tiveram um grande estudo duplo cego, controlado por placebo, com evidências convincentes aceitas pela maioria dos especialistas em autismo. Portanto, os médicos devem pensar em tratamentos não medicamentosos quando estiverem tentando ajudar seus pacientes com deficiência social relacionada ao transtorno do espectro do autismo. Muitos pacientes podem se beneficiar da análise comportamental aplicada para melhorar o comprometimento social relacionado ao transtorno do espectro do autismo. De fato, isso pode ser considerado especialmente em pacientes com deficiência intelectual concomitante. As metas de tratamento com a análise comportamental aplicada incluem comportamento pró-social, que pode ser ensaiado, por exemplo, treinar um indivíduo com transtorno do espectro do autismo para cumprimentá-lo e se envolver em comportamentos de abordagem social, por exemplo, usando um sistema de recompensa. Abordagens mais comuns são o uso de grupos de habilidades sociais para crianças pequenas, adolescentes e adultos com transtorno do espectro autista. Esses grupos de habilidades sociais envolvem o ensino de um conceito específico, como conversar em voz baixa ou respeitar os limites pessoais, e incluem um grupo de colegas com desafios sociais semelhantes, onde há uma atividade específica, como uma noite de cinema, por exemplo, ou uma noite de jogos de tabuleiro, uma chance de praticar esse conceito específico. Esses grupos geralmente têm um líder de grupo neurotípico para garantir a inclusão e o foco na tarefa de aprendizado. Em pacientes com transtorno do espectro do autismo de funcionamento superior, os médicos podem pensar em recomendar tratamentos adicionais para a deficiência social. Analisarei aqui alguns exemplos desse tratamento. Alguns currículos de ensino têm uma abordagem formal para o tratamento de habilidades e competências sociais. Essas são abordagens didáticas, como o currículo de pensamento social, por exemplo. Pode ser baseado na escola ou na clínica, e essencialmente é uma abordagem muito didática. Em pacientes com transtorno do espectro do autismo de funcionamento superior, os médicos podem considerar a adição de psicoterapia individual com um médico experiente em trabalhar com indivíduos com transtorno do espectro do autismo. Eles podem combinar encontros com um terapeuta e um grupo de afinidade em torno de uma área de interesse, como fotografia ou história, em que o indivíduo com transtorno do espectro do autismo possa interagir com colegas neurotípicos que compartilham seu interesse específico e, em seguida, conversar com um clínico em um momento posterior para falar sobre interações desafiadoras com os colegas. A terapia de casais pode ser uma modalidade maravilhosa em termos de progresso no funcionamento social, especialmente ao demonstrar uma compreensão do conceito de reciprocidade nos relacionamentos. Cada vez mais, há terapeutas de casais e coaches que trabalham com casais neurodiversos, e esse pode ser um fórum maravilhoso para aprender mais sobre os conceitos de intimidade em um relacionamento, entendendo um relacionamento íntimo versus um relacionamento mais superficial. Os mentores terapêuticos também podem fornecer um feedback importante para os indivíduos com transtorno do espectro do autismo sobre como eles estão lidando com os relacionamentos sociais. Além disso, os médicos também devem pensar em acolher grupos de colegas sociais e ambientes de trabalho que possam ser compreensivos e dar apoio em relação às diferenças sociais individuais relacionadas ao seu diagnóstico. Alguns pontos importantes a serem destacados nesta sessão. Atualmente, não há tratamentos à base de medicamentos para a deficiência social no transtorno do espectro do autismo que tenham uma base de pesquisa definitiva. Os pacientes com transtorno do espectro do autismo de funcionamento superior e inferior podem progredir no funcionamento social com tratamentos comportamentais, educacionais e psicoterápicos.